Fala galera, beleza? Hoje eu quero trocar uma ideia com vocês sobre o despertar da consciência. Como diz o título ali, você pode estar sendo enganado. O despertar da consciência é um assunto que está muito em alta, tem muita gente falando sobre isso, mas eu vejo que tem muito engano, tem muita gente sem conhecimento bastante para falar sobre isso. E não que eu me considere melhor que ninguém, mas eu venho adquirindo bastante conhecimento, consumindo muito conteúdo bom, lendo sobre isso e, lógico, refletido e pensado, né, sobre isso bastante. E eu quero dividir um pouco sobre as minhas conclusões de uma maneira simples, de uma maneira... Esses barulhos de moto é terrível. De uma maneira bem simples, de uma maneira... num papo normal. Vídeos aqui vão ser sempre assim, de uma maneira mais tranquila, gravados em casa. E eu espero que você goste desse tipo de conteúdo, um pouco mais autêntico, um pouco mais sincero, sem inteligência artificial, sem edição rápida, tá bom? A ideia aqui é bater um papo como se a gente estivesse sentado no mesmo ambiente, conversando, olhando cara a cara, né? Então vamos lá. Na minha opinião, o que falta na maioria dos conteúdos, na maioria das coisas que a gente vê sobre despertar da consciência, para que as pessoas realmente consigam entender se elas despertaram, se elas estão próximas disso, se é interessante para elas ou não, falta justamente o ponto de vista pessoal de cada um que produz o conteúdo. A experiência pessoal de cada um. E é isso que eu vou tentar trazer para vocês aqui, para que vocês entendam o ponto onde eu estou, o ponto onde você está e possam tirar suas próprias conclusões com base, com conhecimento. Então, vai ser um vídeo um pouquinho mais demorado, porque eu vou tentar de uma maneira simples, mas o assunto é complexo, né? Vou tentar passar de uma forma simples, mas o assunto é complexo. Não dá para ser num vídeo muito rapidinho. Então, vamos lá. O despertar da consciência, para mim, ele começa quando você começa a perceber coisas no mundo que pouca gente vê, ou a maioria das pessoas não vê. Você começa a enxergar certos padrões que te levam a questionar se aquilo é bom, se aquilo é natural. Será que isso que está acontecendo com a sociedade, com o mundo, tá certo? Me parece estranho. O mundo começa a ficar estranho para você. Isso quer dizer que você está enxergando e pensando diferente da maioria das pessoas. Esse é o ponto inicial. Aí você precisa do quê? Começar a adquirir conhecimento, começar a adquirir consciência. Consciência de que você não é esse personagem que vive aqui, de carne e osso, que enfrenta a realidade. Você vai entender um pouco mais sobre física quântica, sobre espiritualidade e vai perceber que você é uma consciência acima disso. Você não é a sua mente nem o seu corpo físico, você é uma consciência por trás, vivendo essa experiência. Como se fosse um jogo de videogame, onde você até então vivia como o personagem, naquela luta, naquela batalha, passando de fase, superando as dificuldades, mas de repente, conforme você começou a se questionar, você entendeu que você é o jogador por trás de tudo isso, que você tem uma visão mais ampla, que você está acima, digamos assim, e você consegue enxergar o quadro completo ao invés de só aquela visão limitada do personagem. Isso é entender que você é uma consciência superior. Beleza? Então eu comecei a questionar, eu entendi que eu não sou só essa mente e esse corpo físico. Aí você já está num caminho legal e pode-se dizer que você está começando a despertar, no meu ponto de vista, tá bom? Mas falta ainda uma peça, que é o surgimento de uma singularidade. É o momento onde você realmente domina o jogo. Você passa a ter uma visão além da visão do jogador, usando a analogia ainda do jogo de videogame. Você vai ter a visão praticamente do programador, ou de um jogador que tem acesso ao programador. Consegue compreender o nível de poder, digamos assim, que você teria se você está jogando um jogo como personagem? É uma coisa, é limitada. Como jogador, opa, já melhorou. Você está num campo mais amplo, você tem uma visão melhor, você enxerga o todo das situações, consegue tomar melhores decisões e tudo mais. E a partir do momento que você tem acesso à programação do jogo, ou ao programador, entende como aquilo funciona, o seu poder de desenvolver naquela história é muito maior, porque você entendeu a programação do jogo, além de ter uma visão melhorada. E para mim, essa singularidade que te dá contato ao programador do jogo é o que realmente te dá o poder de despertar, de transformar a sua vida e o mundo ao seu redor através do despertar. Aí você realmente despertou. E como que isso acontece? Como que a gente faz para que aconteça essa singularidade?
Isso acontece através do aumento da complexidade mental. Se questionar é interessante e você vai precisar fazer isso para sempre. A consciência você já tem. Como que você aumenta a sua complexidade mental? Com conhecimento, com estudo, batalhando atrás de informação, filtrando nesse mundo de informação que a gente tem acesso hoje, o que bate com a tua essência, o que faz sentido para você. Tem muita coisa que as pessoas falam e tudo mais, mas aquilo se encaixa na realidade dela e não necessariamente é uma verdade universal. Não estou dizendo que as pessoas estão erradas, nem que as pessoas estão certas. A tua intuição, da tua consciência, vai te dizer o que é certo e o que é errado, o que faz sentido para você ou não. Eu vou tirando minhas próprias conclusões conforme eu vou consumindo conteúdo sobre espiritualidade, sobre planetas, dimensões, vibração, alienígenas, e nem tudo faz sentido para mim, mas eu estou consumindo muita informação e selecionando o que eu trago para mim. Eu acho que eu já estou melhorando bastante com o passar do tempo, eu venho conseguindo desenvolver mais. Então, na medida que você vai se alimentando com muita informação, você vai se tornando cada vez mais capaz de compreender assuntos complexos, de raciocinar sobre eles, de escrever ideias suas, baseadas em todo esse conhecimento que você vem adquirindo, e você vai trilhando um caminho que vai te tornando uma pessoa mais capaz de entender o programa do jogo. Você chega num ponto onde você não é mais manipulável, você não é mais facilmente enganado e levado pelo efeito manada que conduz a maioria das pessoas. Você tem a capacidade de entender quando alguém está tentando te condicionar a fazer alguma coisa. Você tem a habilidade de, num ambiente onde você convive com as pessoas, não ser só mais uma peça no jogo. Você está olhando por um ângulo diferente, entendendo o papel de cada um e escolhendo como você vai se colocar nas situações, como você vai agir nas situações, não baseado na sua reação emocional, não baseado só na mentalidade de sobrevivência, de se dar bem naquele momento para poder trazer conforto e dinheiro para sua família. Você consegue ter uma visão mais de longo prazo, você consegue entender mais como cada peça nesse jogo funciona. E isso, para mim, é quando você atingiu o ponto de despertar. Você é literalmente outra pessoa. Você consegue ter uma visão muito mais ampla, não só do campo onde você está vivendo, como do todo do universo, por causa das informações que você vem adquirindo, e consegue trilhar melhor o seu caminho, inclusive escolher e influenciar como vão acontecer as coisas. Aí, meu amigo, você dominou o jogo. Você agora é questão de escolher o que você quer da vida e seguir em frente. Mas como que eu chego nesse grau de conhecimento, com esse volume de domínio do jogo? Não é fácil. Eu sei que não é fácil e não é uma coisa rápida que acontece do dia para a noite. Como as pessoas tentam falar, despertar da consciência, eles pregam como se fosse uma coisa que, num clique, você muda a sua vida. No meu caso, eu não sei dizer ainda em que ponto eu estou aprendendo muita coisa. Mas eu tenho percebido uma boa mudança e já fazem alguns meses que eu estou estudando, firme, todo dia lendo, todo dia consumindo conteúdo. Eu tiro meus tempos para meditar, para pensar a respeito e tudo mais. Levaram alguns meses, mas pode ser que seja mais rápido, pode ser que seja mais demorado, vai depender do seu ponto de partida e da sua disposição para estudar também, é claro. Eu bolei meio que um método para poder adquirir novos conhecimentos de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais eficiente, e eu vou dividir com você aqui para que você também possa aprender esses assuntos tão novos, tão diferentes, de uma maneira mais eficiente, mais rápida, para que você possa começar a subir de nível, vamos dizer assim. É relativamente simples, tá? Eu dividi em 3 estágios, cada um com 3 passos. Isso eu consigo ver hoje com clareza olhando para trás, porque eu fui dando cabeçada em várias maneiras de estudar e tudo mais, até achar um jeito que realmente está funcionando e eu estou conseguindo absorver o conteúdo, gravar direitinho na minha mente e compartilhar com vocês. Eu fiz umas anotações aqui para eu não me perder. Vamos lá. A partir do momento que você já se questionou, já tem consciência de que tem algo errado, de que você é uma consciência superior e não só a sua mente e tudo mais, para você adquirir esse conhecimento a ponto de causar a singularidade, você precisa estudar. E eu estudo
na verdade, assim, de um jeito muito peculiar, tá bom? Eu vou tentar dividir com vocês e você adapta aí para sua vida, para sua rotina, para o seu jeito de ser. No meu entendimento, a primeira coisa para que você possa aumentar a quantidade de conhecimento que você tem, as crenças, melhorar suas crenças e tudo mais, a primeira coisa é esvaziar. Vamos supor que é uma xícara. Eu não posso colocar mais café numa xícara que já está cheia. Inclusive eu não vou colocar porque está cheia realmente. Eu preciso que haja espaço. E essa analogia eu estou fazendo porque a xícara é a sua mente, a sua cabeça. Se você já está com ela cheia de crenças antigas, de coisas que você acredita ferrenhamente como verdades absolutas, fica muito difícil que você consiga aprender e assimilar conhecimentos tão difíceis. Então a primeira coisa é buscar o silêncio. Silêncio para que você consiga tranquilizar a sua mente, desapegar das suas crenças e abrir espaço para novas possibilidades. Não quer dizer que tudo que você vai ler você vai tomar como verdade, mas você precisa estar pelo menos neutro para poder escolher se aquilo faz sentido para você ou não. Então o silêncio, o silenciar a sua mente é importante. Silêncio, inclusive, é importante em todas as fases do desenvolvimento. Tem uma frase que diz que o barulho é o inimigo da prosperidade, que as pessoas prósperas costumam ser mais silenciosas e tudo mais. E eu acredito que é verdade, e isso vale inclusive para o nosso desenvolvimento, né? O barulho perturba, impede a gente de raciocinar e tudo mais. E a confusão mental por causa das nossas crenças já enraizadas, pensamentos perturbadores e tudo mais, vai atrapalhar nesse processo. Então aprenda a acalmar a sua mente, esvaziar a sua xícara, desapegar. Aí você entra na primeira etapa, né, que seria a etapa de absorção de novos conhecimentos. Você vai consumir mais coisas interessantes para te ajudar a desenvolver. Como que você vai fazer isso? Através da leitura, através do consumo de bons vídeos que vão te passar conteúdos legais, relevantes, em vez de ficar só consumindo vídeo que é para passar tempo, para diversão. A observação e a escuta de pessoas ao redor, de pessoas famosas, porque aí você consegue pegar conhecimentos, comportamentos e hábitos de pessoas que já têm sucesso na área que você quer melhorar. A pessoa já sabe o que você quer aprender, então observa. O meu objetivo maior é ser rico. Eu quero desenvolver, despertar, ser uma pessoa melhor e quero ser rico. Dá uma olhada nas pessoas que já têm sucesso, vê o que elas fazem que você ainda não faz, o que elas sabem que você pode estudar para saber também. O meu objetivo não tem nada a ver com dinheiro, eu só quero ter mais saúde, uma vida mais em paz. Sempre vai ter alguém que você vai poder observar, porque a pessoa já está naquele patamar onde você quer e você vai, através da observação e da escuta, melhorar e chegar mais próximo do seu objetivo. E a escuta não vale só para pessoas de muito sucesso. Aprenda a escutar mais em todos os momentos da sua vida, porque a gente muitas vezes quando está conversando, procura ficar falando, quer contar coisas da nossa vida, tem aquela ansiedade por falar, por mostrar, por chamar a atenção. Isso é natural do ser humano. Mas pode ser que isso esteja te atrapalhando, te roubando oportunidades de aprender. Porque às vezes até a pessoa mais simples que você vai conversar, talvez numa padaria ou no supermercado, pode te compartilhar com você alguma experiência legal. E se você está só preocupado em falar e não em realmente escutar, primeiro você vai ser uma pessoa desinteressante, a outra pessoa não vai ter muito interesse em conversar com você, e segundo, você está perdendo a oportunidade de aprender, porque tudo que você tinha para falar para aquela pessoa, você já sabe, você já viveu. E o que ela vai te contar é uma experiência de vida vivida por outra pessoa, por outros olhos, com outra mente, que você vai estar podendo observar e aprender com ela. Então, são maneiras simples, rotineiras do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, mas que muitas vezes a gente não faz com qualidade ou não faz com a intenção de absorver conhecimento. Procure aprender em todas as situações. Leitura, consumindo conteúdos, assistindo alguma coisa, observando pessoas, escutando pessoas. Foco sempre no seu desenvolvimento, foco em absorver. Aqui você tem que ser uma esponja nessa fase. Aí, começou a integrar os hábitos para absorver conteúdo, você vai começar a processar esse conteúdo de uma maneira mais eficiente e mais
direcionada, né, para o objetivo do crescimento, do aumento da complexidade. O que você tem que fazer para isso? Você tem que começar primeiro pensando mais sobre tudo, parando de agir no impulso, parando de terminar o dia cansado e viver no automático, sabe? Você chega quebrado, dorme, começa o dia, vive sempre a mesma rotina. Seja mais consciente, pense mais a respeito de tudo. Ao longo do dia, quando você estiver cheio de tarefas, trabalhando e tudo mais, se dê pequenas pausas para processar. Vai lá fora, contempla o céu um pouquinho, olha o passarinho, uma árvore. Pensa por 5 minutinhos que seja em como está sendo o seu dia. Eu estou nervoso, eu estou ansioso, como é que eu estou? Por que eu estou assim? Opa, calma, talvez esse sentimento não seja legal. Posso fazer assim, assim. O que eu vou fazer daqui para frente? Organiza a sua mente. Reflexão é essencial para que você possa processar todo esse conhecimento que você está adquirindo e para que você fique mais equilibrado, o mais neutro possível. O estado de neutralidade é importante para a gente poder se desenvolver, sem grandes excessos, nem de euforia, nem de tristeza, nem de raiva. Quase neutro, o mais neutro possível. É muito difícil, eu sei, a gente, por ser humano, a gente tem emoções o tempo inteiro e a gente não deve brigar com elas. A chave para se manter neutro, se manter equilibrado, não está em brigar com a emoção, está em alimentar a emoção oposta. Se você está num momento de raiva, de ódio de alguém, alimente o sentimento de amor. Se você não consegue amar aquela pessoa naquele momento, se afasta e pensa em coisas que você ama, você mesma, sua família, seus filhos, sua esposa. Alimenta o amor, que você enfraquece o ódio. Se você está ansioso, nossa, e agora? Tá ansioso com alguma coisa que está prestes a acontecer? Foca no momento presente. Tenta deixar aquilo meio de lado na sua mente e foca no que você está fazendo agora. Sem focar a sua energia no que você não quer, no que está te fazendo mal. Seja sentimento, seja o que for. Você focando no presente, você elimina a ansiedade, sem perder energia com ela. Então, reflexão é importante para que você absorva, compreenda e consiga se manter equilibrado, com condições de processar. Outra coisa que ajuda muito é a escrita. A escrita, cara, tem muita gente que subestima o poder dela e isso em partes é culpa da escola, do sistema de ensino, na minha opinião, que não passa pra gente, não ensina pra gente o quanto isso é poderoso e importante. Se eles gastassem um pouco menos de tempo forçando a gente a ler livros chatos que não tem nada a ver com a idade da gente na época de escola e ensinassem um pouco mais sobre o poder da escrita, não só sobre gramática. Gramática é importante, mas isso a gente aprende lá no básico. Estou falando sobre realmente o poder que a escrita tem, não só de comunicar, mas também de ajudar na organização dos nossos pensamentos. Isso é importante demais nessa fase de estudo, de aumento de complexidade. Quando você começa a entender que para escrever um texto, você tem que pegar tudo que está embaralhado na sua cabeça e colocar em uma ordem lógica para que você possa escrever um texto que faz sentido, que as outras pessoas vão entender e que você mesmo vai entender depois ao ler isso, você praticamente zera o jogo da sua mente. E não tem mais confusão mental quando você entende o poder da escrita. Estou perdido, estou confuso, estou atordoado. Pega um caderno e escreve. Tudo aquilo que está na sua cabeça, em forma de pensamento, que está confuso, comece a escrever sobre aquilo, como você está se sentindo, o que você está planejando fazer, tudo que tiver na sua cabeça. E você vai ver que terminou de escrever aquele texto, a consequência é clareza, porque você organizou as peças do quebra-cabeça. Pode ser que ele ainda não esteja montado, mas você pelo menos separou por cores, para que você possa enxergar a coisa de uma forma mais completa. Ganhou a tampa do quebra-cabeça para você poder ver. Já tem separado por cores e agora eu tenho a imagem. Vou começar a montar. Está tudo organizado. Não está tudo embolado dentro de um saco. É uma analogia meio besta, mas acho que dá para entender. E a outra coisa que ajuda muito no processamento, para fechar essa etapa do processamento, é a meditação. Que pode parecer um pouco batido, pode parecer um pouco manjado. Todo mundo que fala de desenvolvimento pessoal, ou de despertar da consciência, ou de espiritualidade, fala da meditação. Cara, eu vou falar a verdade, eu também até pouco tempo atrás estava de saco cheio de tanto ouvir falar de meditação. E era uma coisa que eu não conseguia de jeito nenhum aplicar na minha vida.
Mas como eu estou nessa fase de transformação e eu estou determinado a fazer o que for preciso, eu incluí a meditação na minha rotina todos os dias. Já tem alguns meses e eu falo para você que é poderoso demais. É transformador de verdade, não é exagero quando o pessoal fala que a meditação muda a sua mente. E somado a tudo que você vem aprendendo, com a sua capacidade de absorção, né, com aquelas tarefinhas ali de absorção, a tudo que você vem refletindo e tudo mais, processando, a meditação vai potencializar. Ela vai te dar uma clareza superior. É difícil de descrever, cara, só vivendo mesmo, só adquirindo o hábito para você perceber o quanto a sua mente fica mais poderosa quando você começa a meditar. De verdade, eu não tenho palavras para descrever, eu só posso te recomendar o seguinte: começa, cara, dá uma chance. Adquire o hábito de fazer nem que for 10 minutinhos por dia, todos os dias, em algum horário que você tenha tranquilo. No meu caso é sempre à noite. Às vezes eu consigo fazer de manhã e à noite. Mas se você puder fazer que seja 10 minutinhos no início, já vai ser da hora, uma vez por dia, você já vai começar, dentro de poucos dias, perceber uma diferença enorme. Não desanima no começo, porque no começo é difícil. 10 minutos parece uma eternidade quando você está tentando silenciar a sua mente, quando você está tentando conseguir um intervalo entre os pensamentos e ficar naquele momento de paz, de tranquilidade, de conexão com a sua essência. Mas com o tempo, com o passar dos dias, você vai conseguindo melhorar isso. Você vai conseguindo desenvolver. E hoje eu já fico pelo tempo que eu quiser. Na verdade, eu fico, se deixar, horas. É tranquilo, é normal, é prazeroso. Eu saio quando eu percebo que tá bom, tá gostoso, vou dormir. Não é porque eu tô com sono, não é porque eu tô cansado, não é porque eu tô entediado, porque parece que você tá em outro lugar. Parece que você tá... É difícil, mas você vai conseguir. Se você começar e der uma chance, você vai ver que ajuda demais. E aqui a gente fecha, né, a parte do processamento. A gente já passou pela absorção, pelo processamento. Qual que é o próximo passo? Tudo isso aqui, lembrando que é sobre estudar. Como você vai conseguir aumentar a sua complexidade mental. O próximo passo é realizar. Não adianta absorver, processar se você nunca executa nada, se você não usa isso para nada. O próximo passo é tomar atitudes imediatas. Quando você começa a estudar, quando você começa a processar tudo de uma forma melhor, você vai chegando a conclusões do que você tem que fazer, do caminho que você tem que ir para melhorar, para atingir seus objetivos. Separe as prioridades, escolha dentre as prioridades o que você já pode executar e pau na máquina, imediatamente, o mais rápido possível. Vá fazendo ajustes constantes. Com o passar dos dias, pode ser que você perceba que tal hábito que você queria não está dando certo naquele horário. Não desiste do hábito, ajusta o horário. Ah, esse hábito não está tão legal, eu acho que fazendo assim eu consigo chegar mais perto do meu objetivo. Então, vai fazendo seus ajustes, mas nunca perca o foco no desenvolvimento, no aumento da complexidade da sua mente. Sempre com o olho no objetivo. Percebeu? Conseguiu estabelecer uma rotina legal? A expansão, agora nessa parte da realização. A expansão é o quê? Coloque energia, potencialize o que você já sabe que está dando certo, para que você consiga acelerar os resultados. Estudando dessa maneira, você vai ver o tanto que você consegue se desenvolver. Eu vou repassar rapidinho, são 3 etapas, como eu já falei, cada uma com 3 passos. Vou passar rapidinho, um resumão, até para você, se quiser, conseguir anotar. Depois do silêncio, que você esvaziou a sua xícara, você entra na fase de absorção. Absorção de conteúdo através da leitura, do consumo de bons conteúdos, observação de pessoas e escuta de pessoas. Processamento. Você vai pegar tudo isso que você está absorvendo e vai processar através da reflexão diária, da escrita, que é uma ferramenta extremamente poderosa, e da meditação, que vai te levar para outro nível dentro de pouquíssimos dias. Agora é hora de realizar. Atitude imediata, ajustes constantes e a partir do momento que você percebeu que está começando a funcionar, você potencializa. Beleza? Daí, você vai manter esse ciclo para sempre, vamos dizer assim, porque uma vez que você começa a abrir a sua mente, a expandir a sua mente, você nunca mais vai querer ela menor, você nunca mais volta atrás. Mantendo esse ciclo, você vai começar a ter as transformações na sua vida e você precisa fazer o quê?
Agora é uma dica bônus que, cara, a sua xícara já está cheia. Você já encheu a sua xícara com coisas boas, coisas poderosas que estão ajudando a sua vida. Qual que seria o próximo passo para ir além? Transborda, meu amigo. Você já encheu, transborda para o mundo. Começa a compartilhar o que você está aprendendo. Começa a fazer a mudança não ser só pessoal, não ser só na sua vida. Leva isso para as pessoas que convivem com você. Compartilha com um amigo, com a sua família. Faz vídeo igual eu estou tentando fazer aqui para ajudar as pessoas. Transborda para o mundo. A sua vida já está se transformando. Pode ser que ela ainda não esteja como você quer, mas você já começou a colher os resultados, já descobriu o caminho. E isso vai fazer com que você desenvolva mais ainda, porque cada vez que a gente compartilha um conhecimento, ele se multiplica. O conhecimento ele não é como um bem material, o conhecimento ele é um bem imaterial. E esse tipo de bem, quanto mais a gente compartilha, mais ele cresce. Eu posso dividir a minha xícara com você, eu te empresto ela, só que eu fico sem. É um bem material. Eu subtraio quando eu divido, quando eu compartilho. E os bens imateriais, eles se multiplicam. Se eu leio um livro, aprendi uma coisa, divido com você, eu já passei o conteúdo adiante, mas ele continua comigo. Se você se interessa pelo assunto e a gente conversa sobre isso, eu posso aprender alguma coisa com o seu ponto de vista. Então, ele se multiplica mais ainda. E isso vai virando um ciclo virtuoso, onde a gente aprende, compartilha, aprende, compartilha. E isso vai cada vez mais aumentando. Isso é maravilhoso, é magnífico. E é o que eu estou tentando fazer aqui agora. Compartilhar com você, para que você talvez se interesse, talvez consiga caminhar para numa direção bacana na sua vida. E daqui a pouco você vai estar fazendo isso, passando adiante. Eu quero te chamar para fazer parte dessa ideia, desse projeto. Eu comecei, na verdade, com o intuito de alterar a minha própria vida. A princípio era só financeiramente, mas conforme eu comecei a estudar, eu percebi que tinha muito mais e coisas muito mais importantes do que isso, talvez. E se tornou uma missão não só pessoal. Eu quero também ajudar você e ajudar o máximo de pessoas que eu puder a entender. Só que eu vou ter que fazer sempre dessa forma simples, para quem tem paciência, para quem entende que vídeos assim não podem ser corridos, cheios de edição, cheio de letra pulando na cara. É um bate-papo para que a gente possa desenvolver novas ideias. Eu quero ouvir a sua opinião nos comentários. Eu quero saber se você acha que esse método talvez funcione para você, ou se você acha que tem que fazer algum ajuste. Se você tem alguma sugestão para mim, para que eu possa melhorar, porque eu não estou aqui como o dono da razão, nem como um guru. Eu estou aqui como um cara normal, que estava ferrado na vida até pouco tempo atrás, que está batalhando, estudando, correndo atrás para se aperfeiçoar, melhorar a própria vida e ajudar alguém nesse meio do caminho. É a minha hora de transbordar, é a minha maneira de dividir tudo que eu venho aprendendo. Beleza? Se inscreve no canal, não deixa de comentar lá, eu quero saber de verdade se você tem alguma sugestão de melhoria, de mudança, e deixa aquele like maroto para dar uma força, porque a gente é pequenininho, está começando agora, é um projeto novo, e cada likezinho é importante, eu vou ficar muito agradecido. Boa? Forte abraço e até o próximo.